Hoje você vai aprender por que o uso de Mounjaro, Ozempic, Wegovy e medicamentos similares podem acabar com a sua saúde. Isso caso você esteja fazendo uma dessas 10 coisas que eu vou mostrar nesse vídeo. E são 10 coisas extremamente comuns que usuários da tirzepatida, o princípio do Mounjaro, fazem com frequência. Isso vale para quem compra o Mounjaro na farmácia, quem faz o manipulado ou mesmo compra do Paraguai. Evitando essas 10 coisas que eu vou te mostrar, além de você ter um emagrecimento com muito mais qualidade, você vai ter uma maior perda de gordura, menos flacidez, mais vitalidade, mais energia, menos efeitos colaterais, talvez até nenhum, e muito mais saúde. Vamos nessa! Meu nome é Felipe Cajano, eu sou nutricionista e eu trabalho especialmente com emagrecimento, recomposição corporal, que é a perda da gordura ao mesmo tempo que você ganha massa muscular, e tratamento de doenças metabólicas, como resistência à insulina, pressão alta, gordura no fígado e diabetes tipo 2. Eu atendo presencialmente em São Paulo, capital, e online para o Brasil e para o mundo todo. Lá no Google eu tenho mais de 120 avaliações, todas com a nota máxima. Eu também sou criador da Escola de Emagrecimento, um programa online voltado a ensinar a comer, para você conseguir emagrecer comendo o que gosta e para conseguir manter esse peso perdido e eventualmente até se recuperar esse peso, saber o que tem que fazer para perder de novo. A Escola de Emagrecimento tem mais de 3.000 alunos e está sempre com as inscrições abertas. E nas redes sociais eu mostro como o emagrecimento pode ser mais simples e prazeroso do que as pessoas imaginam. Se isso te interessa, já se inscreve no canal. Eu já quero deixar claro que eu não sou contra o medicamento. Eu sei que tem muita gente aí nas redes sociais que fala um monte contra a tirzepatida, a semaglutida, todos esses medicamentos, é super alarmista, mas eu não concordo com isso. Os estudos mostram que esses remédios são muito potentes e podem ajudar bastante nessa luta contra a obesidade, que é uma doença séria e crônica. Então, para mim, como nutricionista, seria muito fácil falar, não, o remédio é a pior coisa do mundo, tem que ir nutricionista e pronto. Só que a questão principal é que o uso inadequado desse tipo de medicamento pode gerar diversos problemas. E isso não é só especulação, isso já está aparecendo em diversos estudos e eu vejo com meus pacientes. Então usar o remédio, quando bem indicado, ok. Agora, tem que usar de forma consciente e evitar fazer essas 10 coisas que eu vou te ensinar agora. Primeira delas, não fazer atividade física. Felipe, para emagrecer, precisa fazer atividade física? Não, não precisa. Se você mudar a sua alimentação, você consegue emagrecer. E o que o medicamento faz é justamente isso. Ele é um alterador de dieta. Você toma o medicamento, diminui o apetite. Para muita gente, diminui a vontade de comer, diminui a fome. E até quando a pessoa está estressada, chateada, ela nem pensa em comer. Só que o exercício, ele não entra aqui para emagrecer. Ele entra para preservar a sua massa muscular. Os estudos com esses medicamentos mostraram que é normal perder aí de 30 a 40% da sua massa muscular, o que é muita coisa. Quando você perde massa muscular, isso significa o quê? Que você vai ficar com mais flacidez, que você vai ficar com menos força, que você fica mais propenso a desenvolver outros problemas como sarcopenia e osteopenia, vou falar mais disso nesse vídeo. E futuramente, se você recuperar o seu peso, você vai recuperar sua gordura e vai ter menos músculo, sendo que com menos músculo é mais difícil de você manter o peso perdido. Só que perder músculo não é algo que definitivamente vai acontecer com você só porque você usa esse remédio. Não, isso vai acontecer se você não tomar as devidas medidas. Tem gente que consegue ganhar músculo no emagrecimento e mesmo usando esse tipo de medicamento. Por isso, se você está usando Mounjaro, Wegovy, Ozempic, etc., é muito importante que você coloque treino de força na sua rotina. No mundo ideal seria até obrigatório. Você só pode tomar um remédio se você fizer treino de força. E quando eu falo treino de força, sim, tem academia, mas também tem alternativas para quem é academia fóbico. Tem pilates, tem hidroginástica voltada para força, tem treino funcional, tem até treino de força para fazer em casa. O importante é fazer força. Então, tá usando esse tipo de medicamento, faça treino de força para evitar a perda de massa muscular ou pelo menos não perder tanto músculo assim. Vai fazer muita diferença e vai te ajudar no futuro a manter o peso perdido. Fora que você vai gostar muito mais de como seu corpo vai ficar. Segunda coisa para não fazer, não beber uma quantidade adequada de água. A gente sabe quando uma pessoa reduz muito a ingestão de calorias, que é uma coisa que costuma acontecer quando se usa medicamento, você acaba perdendo mais líquido do corpo. E tanto a tirzepatida como a semaglutida tem alguns componentes que favorecem essa perda líquida. Ou seja, fica muito mais fácil de você ficar desidratado. Então eu já tive pacientes que falavam que se sentiam cansados, meio tontos, passavam mal e no final das contas era desidratação. Quando a pessoa aumentou a ingestão de água, e em alguns casos adicionou alguns eletrólitos como magnésio e potássio, ela voltou
pessoa se sentir melhor. Então, se você está usando esse tipo de medicamento, é muito importante aumentar a sua ingestão de água, porque você está perdendo mais água que o normal. Uma bebida que eu acho muito interessante para esse público é o Jungle Low Carb, que é um eletrólito baixo em carboidrato, mas tem potássio, tem magnésio e ajuda nessa hidratação. Você encontra pela internet, eu até tenho um cupom lá, e eu vou deixar o link na descrição. Mas qualquer eletrólito 0 calorias, tipo um Gatorade zero, só para ficar claro, não estou fazendo publi de nada, são só boas indicações, já pode te ajudar. Então você vem sentindo talvez esse mal-estar que eu descrevi, pode ser a questão da hidratação, fica de olho nisso. Terceira coisa para não fazer, não consumir a quantidade adequada de proteína. Isso aqui eu acho que é o básico que você tem que fazer se você está usando medicamento, porque consumindo uma quantidade adequada de proteína, isso vai ajudar a não perder massa muscular, mas também vai ajudar a se nutrir melhor. Os alimentos que têm mais proteína são os mais nutritivos. Então quem fala que é para consumir proteína só por causa do músculo, tá falando bobagem. A proteína vai te ajudar a ter mais ferro, mais B12, mais complexo B, um monte de coisa. E o mais importante, a proteína, ela promove mais saciedade. Mas Felipe, o medicamento ele já traz saciedade. Para que você vai consumir algo que dá mais saciedade? Justamente para preparar o terreno para o momento que você deixar de usar o medicamento, que é o que a maioria das pessoas faz. Quando você deixar de usar o medicamento, se você já tiver uma alimentação que dá mais saciedade, talvez nesse momento você vai aumentar as quantidades, mas aí você vai ter a resposta da saciedade. Então é importante você ter uma alimentação que pelo menos seja um esboço do que você vai fazer no futuro. Então manter proteína nas suas refeições como prioridade é fundamental. Sempre que for fazer uma refeição, coloca uma fonte de proteína e come o quanto você aguentar, mesmo que você não aguentar muito, coloca alguma coisa. Suplementos como whey protein podem ajudar muito a você aumentar a ingestão. E quanto consumir? Eu diria para tentar consumir pelo menos 100 gramas por dia. Chegando nisso, você está muito bem. Se não aguentar isso, vai tentando consumir o máximo que você conseguir, mas pelo menos 1 grama por quilo de peso. Ou seja, se você tem 75 quilos, pelo menos 75 gramas de proteína. Começa por aí. Quarta coisa para não fazer, não consumir a quantidade adequada de fibras. Tem muita gente que relata intestino preso quando começa a usar esse tipo de medicamento. Um dos efeitos desses medicamentos é deixar o seu esvaziamento gástrico mais lento. Para simplificar, sua digestão fica mais devagar. E isso aumenta muito a chance de prender o intestino. Junto com isso, as pessoas começam a comer menos e acabam reduzindo a ingestão de um monte de coisa. Dentro disso, acaba reduzindo também as fibras. E aí que piora a situação. Então é importante ter essa atenção de consumir um número bom de fibras, especialmente se está com o intestino mais preso. Então procura colocar frutas como o mamão, a goiaba, o kiwi e o abacate, que tem bastante fibra. Tenta colocar vegetais, de preferência na forma de sopa ou de purê, porque aí você vai conseguir consumir uma quantidade maior, ou mesmo usar uma fibra para te ajudar. Pode ser, por exemplo, um psyllium. Eu falei bastante disso num outro vídeo que eu tenho aqui sobre Monjaro, que é o ranking dos alimentos para quem está usando Monjaro. Depois assiste ele, que tem um monte de dicas nesse sentido aqui. Quinto erro, não ter acompanhamento médico. Esse aqui é gravíssimo. E alguém pode até estar perguntando, mas Felipe, você não precisa de receita para usar esses medicamentos? Como que alguém vai fazer isso sem acompanhamento médico? Bom, tem duas maneiras. Tem a pessoa que só pega a receita com o médico e não tem acompanhamento nenhum, ou seja, ele não está te instruindo com o que você tem que comer, não te explica direito os efeitos colaterais, não está olhando os seus exames, só deu a receita. Mas assim, nesse caso, em algum momento ele vai ali te consultar. Mas a minha dica é pega um médico que realmente é especialista nisso, porque hoje, infelizmente, a gente vê que tem vários médicos que nunca trabalharam com emagrecimento que estão prescrevendo Monjaro, porque atrai paciente, porque é fácil para ele. Só que aí o suporte do paciente fica muito ruim, porque o cara não é especialista em emagrecimento. Então tenta procurar um médico que não vai só te prescrever, vai te acompanhar de verdade. Agora, existe um caso ainda pior. Tem gente que consegue receita para pegar manipulado, compra alguma versão de alguém que oferece no cabeleireiro, na academia, sei lá onde, no prédio, ou compra aquela versão do Paraguai. Eu não tô aqui para julgar ou falar que você não deveria fazer isso em hipótese nenhuma. Eu tô aqui para alertar que nunca dá para ter 100% de certeza do que você está tomando mesmo. Eu sei que muita gente toma e tem os mesmos resultados, ou seja, é a mesma molécula. Agora, o pior nem é isso. É a pessoa vai lá, ela compra, ela mesma decide a dose que vai usar, ela mesma decide quando vai aumentar a dose e ela não tem orientação nenhuma. Ela não tá passando um médico para acompanhar, ela não tá fazendo nada disso. Aí é grave. Eu não sei se vocês já leram notícias por aí que fala de casos de pancreatite em quem usa esse tipo de medicamento. É um evento extremamente raro. Eu sei que assusta, porque
que é uma coisa bem grave, mas é muito raro. Só que quando você faz acompanhamento, o médico, primeiro ele vai entender seu histórico, porque tem algumas coisas que podem contraindicar o uso do medicamento, e segundo, que através de alguns exames, ele pode ir percebendo se o remédio está agredindo o seu pâncreas ou não, e te manter numa dose pequena, ou realmente falar, olha, agora é melhor você parar de usar, porque senão vai ter um efeito colateral grave. Então eu não recomendo em hipótese nenhuma que você utilize o medicamento sem acompanhamento médico. Pensa que o médico nesse tratamento não é só um prescritor de remédio, é alguém para te acompanhar, para te dar segurança e até para você ter mais resultado. E olha que eu não sou médico, eu não prescrevo Monjaro, eu nem posso, eu sou nutricionista. Inclusive, se você quiser uma indicação de médico, eu indico o Dr. Rodrigo Bomeni. Ele tem até canal aqui no YouTube e tem Instagram. Agora, aproveitando a deixa, eu diria que o acompanhamento médico é imprescindível, tem que ter. Agora, se você realmente quer ter um bom resultado, quer ter menos efeito colateral, quer evitar perder massa muscular e quer aumentar muito a chance de manter o peso perdido, o acompanhamento nutricional faz muita diferença. Tem muita gente que pensa, bom, já que eu estou usando medicamento, não preciso fazer dieta. E não, a dieta é o que vai te fazer se sentir bem, é o que vai fazer você sentir energia, é o que vai fazer você ir no banheiro e é o que vai fazer você manter seu peso depois. Então pense no remédio como um período para você mudar os hábitos. E não que ele vai vir resolver seu problema e acabou. Não é isso. Quem diz que emagrecer com um medicamento é fácil, está completamente enganado. Medicamento é uma janela de oportunidade para você mudar seus hábitos. Então eu vejo que meus pacientes com acompanhamento nutricional usando o Monjaro têm um resultado muito melhor do que o pessoal que só está tomando medicamento e comendo pouco. E muito mais sustentável. Tem vários pacientes que até já deixaram de tomar e estão mantendo peso até com tranquilidade. Então se você ainda não tem um acompanhamento nutricional, na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado, tem um link para você entrar em contato com a minha secretária e marcar uma consulta comigo, que eu vou ter muito prazer em te ajudar. Coisa número 6 para não fazer: descuidar dos seus níveis de ferro e B12. Um levantamento de Harvard mostrou que pelo menos 64% das pessoas que usam medicamentos baseados no GLP-1 não consomem a quantidade adequada de ferro na dieta, que você consegue especialmente em alimentos fontes de proteína, como as carnes. E muitas das fontes de ferro são fontes de B12. Então, se você está ingerindo pouco de um, é possível que você esteja ingerindo pouco de outro. E ferro e B12 são dois nutrientes que afetam muito o seu bem-estar e seus níveis de energia. Muita gente que fala, o remédio está me deixando sem energia. Na verdade, não é o remédio. O remédio te deixou com pouco apetite, você comeu mal e por falta de nutriente está sem energia. Então, é importante ficar de olho nesses marcadores e tentar inserir alimentos ricos em ferro e ricos em B12. Os principais seriam as vísceras, mas nem todo mundo gosta. Mas se não isso, tenta sempre colocar um frango, um peixe, uma carne no seu dia, de preferência mais de uma vez. Se for vegetariano, manter os ovos, iogurte, lácteos, que já dá uma ajuda nisso, mas dependendo do caso, vai ter que suplementar. Agora, tem um nutriente onde a deficiência ainda é maior que o ferro e B12, que é a nossa sétima coisa para não fazer, que é não descuidar do consumo de cálcio. A gente já tem estudos demonstrando que usuários de medicamento como tirzepatida e semaglutida têm um índice de osteopenia e osteoporose maior do que quem não usa. Isso por quê? Porque a perda de massa muscular favorece a osteopenia e a falta de ingestão de cálcio também. E quem usa o medicamento, em muitos casos, tem os dois. A pessoa emagrece, mas fica fragilizada. E aí o que você tem que fazer? O treino de força, consumir proteína adequada, consumir fontes de cálcio. As principais fontes de cálcio são os lácteos. Muita gente fala que não, mas isso não faz sentido nenhum. Elas são as melhores fontes, muito bem absorvidas e fácil de você ingerir. Por exemplo, se você consumir muito cálcio de brócolis, você vai ter que comer muito brócolis, você não vai conseguir a quantidade adequada. Então tentar deixar um iogurte no seu dia. O leite é um ótimo alimento para quem está usando medicamento. Algum queijo. E se você for intolerante à lactose ou tiver alergia à proteína do leite, buscar alternativas. Um leite vegetal com adição de cálcio. Colocar algo com gergelim ou tahine, tem muito cálcio. Enfim, você tem que buscar outras fontes, mas tem que ficar atento com isso. Senão você pode ter essa deficiência, que vai facilitar a osteopenia e a osteoporose, que são problemas relacionados aos ossos. Oitava coisa para não fazer: ingerir álcool. Pessoal, pensa o seguinte: sempre que você está utilizando um medicamento, o seu fígado está trabalhando para metabolizar aquilo. Quando você bebe bebida alcoólica, o seu fígado também trabalha para lidar com aquilo, porque o álcool é tóxico para o organismo. Então, se você toma remédio e também bebe, você acaba sobrecarregando o seu fígado. Inclusive, pode atrapalhar o efeito do medicamento ou fazer mal para o fígado. Então, assim, eventualmente eu bebi uma taça de vinho, num jantar eu bebi um copo de cerveja. Ok, não é isso que vai te dar prejuízo. Agora, se você está usando os medicamentos, está tomando um monte de bebida alcoólica, ou está aproveitando que está comendo pouco para beber, a chance disso dar errado é grande. Então,
Então, no mundo ideal, é não beber nada. Isso vai fazer muito bem para você. Se for beber, tenta beber o mínimo possível. Nona coisa para você não fazer: não aproveitar esse período para mudar os seus hábitos. Eu já falei um pouquinho disso, mas eu preciso reforçar. Eu sei que tem gente que defende usar esse medicamento para sempre, mas até olhando os dados, o brasileiro em média usa o medicamento de 3 a 5 meses, bem diferente dos estudos, né? Se você só usar o remédio, comer pouco no período do remédio, aí você perde peso e perde junto o músculo, etc. Assim que você parar de tomar o medicamento, você vai voltar a comer igual antes, você vai recuperar todo o peso perdido e ainda vai ter menos músculo. Não vai ter adiantado nada, você só vai ter perdido dinheiro. Então, já que tá tomando remédio, já que tá investindo, investe mais para o resultado ser duradouro. Adiciona atividade física, melhora a alimentação, cria um hábito alimentar, tanto de refeições. Então, assim, mesmo que você coma pouco, tenta fazer o número de refeições que você pretende fazer depois. Então, assim, café da manhã, almoço e jantar. E aí você pelo menos faz o café da manhã e o almoço, se conseguir o jantar. Se não, tá bom, aí você pula a última refeição. Mas vai criando o hábito. Ah, eu não consigo fazer um jantar. Come só um pouquinho, às vezes toma aquele whey protein, mas você vai criando um hábito. Eu como de manhã, no almoço e à noite. Ou se você quiser colocar um lanche no meio, é importante você criar esse hábito e ir colocando os alimentos que você vai precisar comer depois. Ah, tá, Felipe, eu vou criar os hábitos, mas eu vou comer biscoito à tarde e só vou comer lanche no almoço e jantar. Desse jeito você vai engordar depois, porque aí sem o remédio você vai comer mais biscoito. Só o sanduíche não vai te matar a fome. Então você precisa fazer a alimentação de um jeito que seja sustentável. Grava isso de novo. Pensa no medicamento como uma janela de oportunidade para mudar os seus hábitos. E não um milagre que agora você pode comer qualquer coisa e emagrecer. Isso é ilusão. E mesmo se você pretende tomar para a vida inteira, se você não se nutrir direito, afinal de contas a gente come para se nutrir, você vai desenvolver um monte de problemas. Então, aproveita esse tempo para mudar os seus hábitos. Porque o remédio ele ajuda muito nisso. Você precisa de menos força de vontade, de menos disciplina para conseguir acertar as coisas. Você não vai ficar com tanta vontade de comer coisas super calóricas. Você não vai ter tanto essa coisa do comer emocional, então fica muito mais fácil para estabelecer um novo hábito. E aí, se você já está acostumado a comer de um jeito, mesmo tirando o remédio, fica muito mais fácil. E a 10ª coisa para você não fazer é se preocupar só com o peso. Não faça isso. Ah, eu perdi 10 quilos, foi ótimo. Aí vai ver, metade foi músculo. Inclusive, eu vejo que tem gente que usa o medicamento e às vezes fala: ai, mas eu só perdi 3 quilos em um mês. Eu vi que a fulana perdeu 10. Gente, perder um monte de peso no mês nem sempre é bom. Na maioria dos casos é ruim, porque não é que a pessoa perdeu tudo aquilo de gordura. Então, tá usando um medicamento, dá um jeito de conferir como tá a massa muscular. Pede pro seu médico, por exemplo, um DEXA, que é o melhor exame para você conseguir medir a quantidade de músculo e gordura. Às vezes eu até passo para meus pacientes. Faz pelo menos uma bioimpedância. Ela pode não ser 100% precisa, mas é algum parâmetro. Ou se na sua academia tiver aquela medida por dobras, um adipômetro e tudo mais, também faz isso. Mas até em casa, tira as suas medidas. Mede a cintura, mede o abdômen, mede a perna, mede o braço. Mas pelo menos a cintura e o abdômen. Para você ver se você está perdendo mesmo gordura. Porque quando você perde medidas, é um bom indicativo da perda de gordura. E para finalizar, eu queria falar de uma concepção que as pessoas têm muito errada a respeito dos remédios. Tem gente que acha que o efeito do remédio é você não ter fome nenhuma. Teve paciente que usou e me falou: ah, Felipe, eu tô usando, mas eu ainda tenho fome. Tem alguma coisa de errado. Não, gente. O seu corpo continua precisando de nutriente. É bom quando você ainda tem fome, porque aí você consegue comer o que você precisa. Você consegue estabelecer um hábito. Se você não, eu não consigo comer nada. Talvez você até tenha que diminuir a dose, porque você precisa comer do mesmo jeito. Comer menos é uma coisa. Pular uma refeição é uma coisa. Agora, não conseguir comer nada, não era para ser assim o uso do remédio. Cuidado com isso. Agora, me diz aqui nos comentários, alguma dessas 10 coisas que eu falei para não fazer, você faz? Pode ser sincero, coloca aqui. Até para eu entender o que vocês que estão usando medicamento estão fazendo em relação aos seus hábitos. E aproveita e já deixa o like no vídeo. Vamos pro resumão. O remédio é uma ótima ferramenta para ajudar a emagrecer, mas ele é uma ferramenta. E o seu corpo continua precisando de nutrientes. Então, se você usar essa ferramenta, mas não trabalhar na mudança de hábitos, você vai ter vários problemas. Vai perder músculo, vai ter deficiência nutricional, pode ter problema com os ossos, vai ficar com o intestino preso e vai se sentir muito mal. Provavelmente você não vai aguentar usar o remédio por muito tempo por causa dos efeitos colaterais. Sendo que, talvez o efeito colateral nem era do remédio, era do tipo de dieta que você está fazendo. Então, muita atenção, cuida da alimentação e evita cometer esses erros que vai mudar muito o seu resultado. Inclusive, eu fiz um vídeo mostrando um ranking dos melhores alimentos para quem está utilizando o Mounjaro. Você vai entender o que faz bem para sua digestão, o que não faz e como conseguir os nutrientes que você precisa. Agora, se você quer entender mais do quanto de proteína você precisa comer em qualquer ocasião, vê esse vídeo aqui, que eu falo qual que é a
quantidade de proteína ideal para quem quer emagrecer e ter saúde. Espero que você tenha gostado e até a próxima.